Muito bem, hoje dia 13 de dezembro, é um prazer estar aqui com vocês, terça-feira. Vamos dar uma olhadinha em alguns papéis, uma geral aí no mercado, ok? Para que a gente possa, quem sabe, nos próximos períodos aí decidir em fazer uma operação, ok? Bom, Ibovespa não muda muita coisa, porém está sentindo suportezinho nas médias móveis. Lembrem-se que as médias móveis não estão servindo para muita coisa, mas podem passar a cumprir o seu papel a qualquer momento. É assim que funciona. Até aqui não vem cumprido, né? Não vem cumprindo o seu papel. Passa para cima, passa para baixo, passa para cima, passa para baixo, mas a qualquer momento pode então servir de suporte. O candle de hoje se chama martelo invertido e é candle de reversão, ok? É candle de reversão. Na região das médias, mesmo as médias móveis não cumprindo o seu papel nesses últimos meses aí, a gente tem que ficar esperto, de olho, porque a partir de agora pode, então, sentir suporte e, quem sabe, assumir uma tendência de alta. Há essa possibilidade, ok? Não vou tomar isso como informação para tomada de decisão, porque, gente, a análise técnica ela não prevê o futuro. Através do histórico, a gente trabalha a favor da probabilidade. Então, o histórico curto agora, desde setembro, o papel não vem respeitando o índice, os papéis, enfim, o mercado de forma geral, a maioria dos papéis, não vem respeitando as médias móveis. Então, pode respeitar e começar a fazer topos e fundos ascendentes, entrar em tendência de alta, né? Então, a gente tem que estar preparado para isso, ok? Então, aqueles que estão vendidos, por exemplo, em MRVE3, vejam lá, o papel querendo ir, ó, né? Então, aonde? Também no mesmo lugar, médias móveis, ok? Aqueles que venderam aqui. Então, se preparem para quaisquer movimentos, seja para cima ou para baixo, ok? Bom, depois a gente volta na nossa amiga MRV. Marfrig, fechando hoje a 8,85, fazendo uma máxima a 8,94, né? Devagarzinho, mas tá indo, né, gente? Legal, bacana. Então, me mandaram e-mail hoje, Osnei, onde é que eu posso colocar o stop de Marfrig? Continua lá embaixo? Pessoal, tecnicamente continua aqui embaixo, não tem muito o que fazer, infelizmente. Ah, Osnei, queria colocar pelo menos no meu preço de custo. Tecnicamente não há motivos para trazer o stop aqui para o preço de custo, não tem jeito, ok? E o e-mail que eu recebi foi de uma pessoa perguntando exatamente isso. Então, vejam só. Eu falei que tecnicamente no preço de custo não dá, que é aqui. Não tem nem cabimento. Agora, sei lá, abaixo da mínima do dia 8, que foi 8,15, né? Aqui, ó, 8,15, o stop é 8,14. Tecnicamente não é um lugar legal, não é um ponto estratégico. Mas, né, quem não quer mais correr esse risco aqui de ter que sair a 7,84, se não me engano, trazer o stop para 8,14 pode amenizar um pouquinho o prejuízo. Porém, passa a correr um risco maior de tomar uma violinada. Violinada. Porque não é um ponto estratégico, não é o local que deve ficar, não está abaixo das médias. Né? Quem sabe aí as médias móveis subindo mais um pouquinho, de repente a gente consegue trazer o stop para baixo das médias, diminuir o risco, né? Não correr mais esse risco de a compra foi 8,28 e stop 7,84. Então vamos lá. 8,28 para 7,84. Não correr mais esse risco de 44 centavos, né? Trazendo aqui para os 8,14. Mas assim, tecnicamente, não é ali que deve ficar. Ok? Expliquei isso por e-mail para todos aqueles que estão na Marfrig. A MRV3, né? Quase chegou lá a dar 3 para 1, né? Na mínima de ontem, papel. Então quem vendeu aqui quase chegou a dar 3 vezes mais lucro que o risco que correu. Mas essa operação, se eu tivesse, gente, eu já não correria mais risco. Eu estaria com o stop pelo menos no preço de custo. Tecnicamente, é ali que deve ficar o stop? Não.
através da técnica, através dos gráficos, o stop deve ficar aqui. Mas já foi, está numa região importante. Se começar a subir aqui, né? Então dá indícios que vem para romper a resistência. Realmente, se eu tivesse na operação, eu já não perderia mais, ok? Acho que até comentei isso com vocês ontem. JBSS3, que a gente comentou, deu entrada hoje, né? Vejam que o papel deixou esse candle interessante ontem, na região da média móvel de 34 períodos, candle de reversão, hoje fez nova máxima, dando sinal que vai testar o topo anterior. Entrou, Osnei? Não. Por quê? Porque não temos risco ganho. Deixei bem claro isso ontem para vocês, tanto aqui no encontro, como também no auditório da ADV FN. Ok? Petrobras, vamos lá. Petrobras amanhã pode dar sinal, mas não seria um sinal interessante, porque a compra é aqui, o stop deve ficar aqui, o objetivo aqui. Se der sinal amanhã, não é legal. Eu queria que Petrobras caísse mais um pouquinho. Desculpe aqueles que têm Petrobras. Mas para eu entrar na Petrobras, né, eu gostaria que ela caísse mais um pouquinho. Ok? Para quê? Para se distanciar do topo anterior. Já que o nosso objetivo é o topo anterior, então cai mais um pouquinho para que se distancie um pouco mais do topo anterior para que a gente tenha mais lucro numa possível compra. Tá certo? BTOW3. Osnei, é Haramid alta, né? É, Haramid alta, padrão de candle, de reversão. Vamos sair comprando, Osnei? Podemos ir para um gráfico de 60, ver se a gente acha alguma coisa. Né? Então, aquela velha história, aquela operação lá. Pelo menos o gráfico de 60 minutos tem que estar a nosso favor. Porque na BTW3 você tem gráfico diário em tendência de baixa, você tem gráfico semanal, você tem gráfico mensal e você tem gráfico de 60 minutos em tendência de baixa. Tá aí, ó, tá fazendo topos e fundos descendentes. Então a gente quer pelo menos o gráfico de 60 operando em tendência de alta, fazendo topos e fundos ascendentes. Ok? Então, por enquanto, não. Quem sabe amanhã, se o gráfico de 60 minutos fizer um pivôzinho de alta, ok? Ah, mas o Harami de alta no gráfico diário mas tá todo mundo em tendência de baixa. É complicado comprar todo mundo estando em tendência de baixa. Tá joia? O gráfico diário acabou de fazer um novo fundo em relação ao fundo anterior. Então, assim, é bem complicado, né? Bem complicado. E vocês perceberam isso. Nós operamos o BTW3 algumas vezes, tá? De agosto para cá. Compramos aqui, surfamos essa onda, compramos aqui, tomamos stop, compramos aqui, alguns venderam aqui, outros venderam aqui, praticamente no mesmo preço que comprou. Então foram 3 operações de agosto para cá. A boa operação, a bela operação que deu dinheiro foi essa. Nós pegamos essa onda aqui. Essa aqui nós tomamos stop, perdemos. Perdemos, na verdade, isso aqui. Tá? A linha de cima foi onde a gente comprou, a linha de baixo foi onde a gente caiu fora. Com um pequeno prejuízo. Ainda bem, né? Ufa. Imagina se não tivesse caído fora aqui. Lá nos 13 alguma coisa, 14 alguma coisa, o papel já está custando 9. Mas tudo bem. Aí depois entramos aqui, né? Praticamente quase nem perdemos, saímos no preço de custo, perdemos lá 1%, mais ou menos, foi a perda geral aí do pessoal. Alguns conseguiram até ter lucro, conseguiram vender por aqui, ok? E agora até podemos tentar novamente. Mas vocês estão vendo que não é nada fácil esse tipo de operação, né? É uma operação um pouco mais arrojada e exige um pouco mais de técnica. Foi justamente esse assunto que nós abordamos naquela aula, médias móveis e tempos gráficos. Inclusive está à venda ainda, tá, gente? Quem não participou e quiser participar, tá à venda aqui, só que é gravado, tá? São 2 horas e pouquinho de aula. Vai pagar R$ 29,90 e vai assistir a aula gravada. Então nós abordamos exatamente essa operação, essa técnica aqui. Vocês viram que não é muito fácil, mas que quando dá certo é bem bacana. Eu digo não é muito fácil para quem ainda não tem conhecimento, para quem não consegue entender os tempos gráficos e as médias móveis. A relação entre eles e as médias. Então, gente, precisamos de alguém em tendência de alta. Não adianta ter só um Harami aqui não afastado das médias, é pouco motivo. Ah, tem um Harami, está afastado das médias. Não, eu preciso pelo menos o gráfico de 60 minutos me dando apoio. E vocês viram lá que o gráfico de 60 minutos ainda não me dá apoio. Por quê? Porque
que está em tendência de baixa, está fazendo topos e fundos descendentes, né? Precisa fazer pelo menos o pivô de alta aqui. Ou seja, passar a operar em tendência de alta. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui o que vocês têm pra gente hoje, o que vocês querem que a gente olhe. Né? Boa tarde a todos. A Lorena, não vou falar sobre o nome, mas depois vocês vão ver. A Lorena deu uma boa dica. Também acho, Lorena. Acho bom nós também nos concentrarmos na venda. Aqui nós ficamos concentrados na compra. O papel deu venda aqui a gente nem viu. E olha que operação bonita. Mas por estarmos concentrados na compra, querendo que o papel passe a operar em tendência de alta, confiando, vocês estão vendo a parte psicológica? A gente estava com aquela confiança que ia dar certo, né? Pensando que ia dar certo, enfim. Só um segundo, gente, só um segundinho. Desculpem, pessoal. Então a gente estava confiante de que ia dar tudo certo e tal, né? Que ia superar as médias móveis. E a gente nem ligou para venda. O papel deu venda na nossa cara aqui. Né? Então estão vendo como a parte psicológica é muito importante, como controle emocional, como esse achismo, né? Quando a gente está dentro de uma operação, como a gente não raciocina muito bem. É justamente isso. Então a Lorena falou: será que não é melhor a gente ficar esperando uma venda? Né? É bacana também. É bacana, é legal. A gente fica na compra, uma hora vai reverter, já caiu demais. E pessoal, não é porque eu estou aqui falando de análise técnica e ensinando algumas técnicas para você que eu não tomo atitudes erradas, tá? Não é que eu não sou 100% perfeito. Infelizmente, ninguém é. Porque nós somos seres humanos e nós temos sentimentos. Né? Nós não somos puro raciocínio. Nós temos o lado emocional e o lado racional. No mercado, se dá melhor quem tem, quem utiliza mais o lado racional e deixa o emocional um pouquinho para trás. Mas ninguém consegue ser 100% racional, é impossível. Né? Então a Lorena também deu uma boa dica. Vou assim, encarar isso como um puxão de orelha e agradeço. Vamos também observar esse papel para pensar em vender. Ok? Veja que venda bonita aqui pelo nosso método. E a gente não nem deu bola. Ok? Mas também estaremos de olho na compra, ok? Itaú Unibanco. O papel tá forte, não cai, né? Tá lá na resistência, não cai, não tem força para cair. Enquanto alguns papéis já vieram, enquanto o Ibovespa já veio, Itaú não vem, Itaú tá lá na resistência. Então, gente, rompendo essa resistência, o papel pode ganhar força, tá? O papel pode ganhar força. Vejam só, existem alguns pensamentos dentro do mercado, mais ou menos assim. Eu não gosto desse tipo de pensamento. Ah, a Petro subiu, está acontecendo agora, e a Vale não subiu. Então eu vou comprar a Vale. Porque a Petrobras já subiu, a Vale não subiu ainda, eu vou comprar a Vale. Nossa, quando a gente começa a operar, duvido se vocês já não pensaram nisso. A maioria pensa, tá, o papel subiu, o Petrobras subiu, a Vale ainda não subiu. Vou comprar a Vale porque daqui a pouco ela vai subir. Esse tipo de raciocínio, para mim, não vale a pena. Tá? Agora, esse aqui eu acho bacana. Por quê? O mercado realizou, o mercado fez movimento de baixa e olha o Itaú se segurando lá em cima. Tem força compradora e se afastou das médias. Tudo bem que as médias não estão servindo de suporte e resistência, mas de qualquer forma, deem uma olhada aí, ó, o afastamento das médias. Olha lá, o papel aqui, ó, afastado das médias. Mesmo que as médias não estão cumprindo o seu papel de suporte e de resistência, elas e os preços têm uma ligação muito grande. Vocês viram que o mercado fez isso, MRV fez isso, Petrobras fez isso, JBSS3 fez isso.
voltaram até as médias. Se as médias vão servir de suporte ou não, é outro caso, mas que tem essa ligação e essa volta, normalmente acontece. É uma coisa normal no mercado. Observe que o preço continua lá no mesmo patamar. E quem está chegando são as médias. Olha aqui. Onde o preço estava? Estava por aqui, não estava? Estava por aqui, ó. E olha as médias. Olha o preço onde estava e olha as médias. Hoje o preço está praticamente no mesmo lugar e olha as médias. Olha as médias, olha as médias. Subindo, subindo, subindo. Ok? Então o papel tem força compradora forte. Tudo bem que não consegue romper a resistência, mas veja que a força compradora não deixa o papel fazer movimento de baixa. Então, de repente, o mercado ganhando força e o Itaú aí rompendo. Vamos lá. O Itaú rompendo aí os 34,43, 34,50, ele pode ganhar força. Bastante força. E fazer um movimento legal para cima. Tá ok? Então eu vou ficar de olho no Itaú. Tá? É um papel que tem força compradora. Mesmo com todas essas quedas aí, tá? O papel está segurando lá em cima. Esse tipo de raciocínio eu gosto, eu acho interessante. Mas eu não vou sair comprando agora. Ok? E vejam, que eu não estou falando assim, o mercado subiu e o Itaú ainda não. Então eu vou comprar Itaú. Não. Pelo contrário, o mercado caiu. E o Itaú está se segurando. O Itaú está forte, o Itaú não caiu. O que está mostrando para a gente? Força compradora. Então, uma comparação que não tem nada a ver com aquela lá de a Petro subiu e o Itaú ainda não subiu. Ou assim, o Bradesco subiu e o Itaú ainda não. Então, eu vou comprar Itaú, porque daqui a pouco ele vai subir igual o Bradesco subiu. Para mim, isso aí não existe. Né? Isso para mim não existe. A comparação que a gente está fazendo com o mercado de uma forma geral é que o papel está forte porque não realiza, não volta. Você vê a média móvel indo até os preços. Ok? Então, rompendo essa resistência aí dos 34,50, o papel ganha força. O papel ganha força e a gente vai pensar em fazer alguma coisa na ponta compradora. Ok? Rompendo os 34,50. Muito bem. Vamos lá. Vamos dar uma olhadinha só no semanal dele? Ó, o semanal, apesar de ter feito um movimento de alta, né? Vejam lá que o semanal dele está fazendo ali a tendência de alta. Não está ainda trabalhando acima das médias, bonito, igual trabalhou aqui, né? Isso aqui é trabalhar acima das médias móveis. Ó. Ele não está fazendo isso ainda, né? Mas quem sabe aí o diário rompendo 34,50, dá força para o semanal, fazer um topo mais interessante e depois voltar nas médias móveis e começar a fazer o seu zigue-zague de alta, né? Quem sabe aquele rompimento do diário não faz o semanal fazer um movimento desse para depois voltar nas médias e começar a sua... Já dá continuidade, na verdade, porque ele já fez aqui topos e fundos ascendentes, só não está trabalhando acima das médias móveis, ok? Vamos aguardar. Sambi 11. Deixa eu ver aqui, Sambi 11. Pediram Sambi 11. Gente, Sambi 11 também parecido. Também um pouco parecido. Apenas o semanal que não está igual, não. O semanal não tem topos e fundos ascendentes. Estão vendo aí? O semanal tem topos e fundos descendentes. E um nosso amigo aí falou, e eu acho interessante até ressaltar, não fui eu que vi isso, acabaram de colocar no menu questions, uma venda pelo semanal. Uma venda pelo semanal em Sambi 11. Ok? A venda se fizer nova mínima, objetivo fundo anterior, stop acima da máxima desse movimento. Isso aqui como objetivo, isso aqui de preju. Ok? Vamos usar rapidinho a nossa calculadora aqui. Seria uma venda essa semana se o papel chegasse a 14,43. Stop 15,09. Objetivo fundo anterior 12,87.
Uma venda. Patrimônio, 10 mil reais. Risco-ganho, 2,36. Deixa a desejar na relação risco-ganho, né? Infelizmente não tem lá os 3 para 1. Tem 2,36. Ou seja, o nosso objetivo em relação ao nosso risco é 2,36 vezes maior. O que seria interessante para a Sambi 11? Essa semana ainda não dá sinal. Ficar se segurando aqui. E dá sinal apenas na semana que vem. Claro que a gente não manda no mercado e hoje é terça. Tem quarta, quinta e sexta. Tem 3 pregões ainda para fechar essa vela. Mas seria interessante se ela ficasse por aí. Se não fizesse nova mínima, né? Se não desse sinal por enquanto de venda. E daí na outra semana, assim que fizer uma nova mínima, daí seria interessante, ó. Aí nosso stop diminuiria e o nosso objetivo aumentava. Com certeza daria risco-ganho daí na operação. Ok? Mas bem visto aí, parabéns, realmente. Podemos ver uma venda em Sambi 11. E está diferente do Itaú, apesar de serem bancos, né? Vejam aqui Sambi 11, o diário mostra uma grande consolidação zona, um pouquinho diferente do Itaú. O semanal mostra isso, né? Enquanto o semanal do Itaú tem topos e fundos ascendentes, da Sambi 11 tem topos e fundos descendentes. KLBN4. Pessoal querendo ganhar com o mercado em queda nesse papel. Vários e-mails chegando para a gente. Osnei, não dá para a gente ganhar com o mercado em queda porque o semanal está afastado das médias. Sim, o semanal está afastado das médias, né? Subiu bastante, se afastou das médias. Só que para o semanal voltar a ter as médias móveis, primeiramente o diário terá que reverter a tendência, terá que dar algum sinal mais consistente. Um pivô de baixa, né? Algum motivo, não só candles, né? Mas uma reversão de tendência no diário para a gente poder fazer uma venda pelo semanal, ok? Então temos que aguardar o diário fazer alguma coisa, o diário dar um sinal mais consistente para a gente então apostar uma volta do semanal até as médias móveis e ganhar com esse movimento. Contra a tendência no semanal e a favor da tendência no diário. Ou nem mais a favor da tendência, a tendência aqui é de alta. Então, estamos aguardando um pivô de baixa. Só podemos entrar nessa operação se o diário fizer um pivô de baixo, operar abaixo das médias móveis, porque a gente tem que ter alguém a nosso favor. Tá certo? Osnei, por que não o gráfico de 60 minutos? Pode ser também. Podemos pegar o sinal pelo gráfico de 60 minutos. Se o gráfico de 60 minutos perder essa região de suporte, né? Tentar fazer uma venda em KLBN4, né? Perdendo esse suporte aqui, o gráfico de 60 minutos. Ok? Quem sabe não faz com que o diário passe a operar abaixo das médias móveis, faz com que o semanal volte até as médias móveis. Também podemos acompanhar o gráfico de 60 minutos para KLBN4. São operações mais arrojadas, ok? Menos conservadoras. Lupa 3. Olha lá, gente, para ganharmos confiança também, assim como a MRV, assim como a Marfrig, né? Porque foram papéis, a Marfrig não tinha risco ganho, a MRV não estava em tendência de baixa, clara tendência de baixa, estava em uma região de resistência. A Lupa 3 a gente ensaiou uma venda aqui, não vendemos porque não tínhamos a possibilidade de alugar, com objetivo aqui. Vejam lá que está indo buscar o objetivo. Vai dar certo? Não sei. Pode ser que comece a subir amanhã, né? Mas por enquanto está dando. Quando a gente está de fora, é mais fácil falar, é mais fácil administrar, né? Se estivéssemos dentro dessa operação, vocês veriam que vocês falariam assim, poxa, Osnei, vamos zerar já, a gente vendeu aqui na casa dos 5,20, já está custando 4,70, já está dando para a gente 50 centavos, é 10% praticamente. Vamos vender, vamos sair da operação. Pô, eu vendi 1.000 papéis, está dando R$ 500. Dá para pagar, sei lá, a janta da semana, o almoço, fazer a compra do mês. Pô, tá bom demais, né? Mas lembrem-se que o tá bom não é em relação àquilo que você está ganhando apenas, em relação à compra do mês, em relação ao seu almoço. R$ 500 é bom demais porque tem gente que trabalha o mês inteiro e ganha isso. Mas espera aí, qual é o risco que você correu? O tá bom sempre vai ser comparado ao risco. R$ 500 tá bom? Pode ser que sim.
Se o risco foi 3 vezes menor, tá bom. Agora, praticamente aqui, ó, você correu um risco maior do que o objetivo que você está ganhando até agora, do lucro que você está tendo até agora. Olha o tamanho do seu risco aqui e olha o tamanho do objetivo. Desculpa, ó o tanto que você está ganhando, ou estaria ganhando. O objetivo é aqui embaixo, né? Então, perante ao seu risco, não tá bom não. Tem que ser 3 vezes menor, né? Vamos lá. Ambev, vamos ver Ambev. Gente, tem muito pedido, tá? AMBV4. Ambev. Ambev indo embora. Ótimo. Ambev indo embora. Tem gente que eu conheço que está comprado em Ambev. Me mandaram e-mail aí. E realmente o papel está muito forte, né? Está muito forte. Topos e fundos ascendentes, acima das médias. Andou um pouquinho de lado aqui. Infelizmente não deu para a gente aproveitar, pelo menos eu não consegui visualizar a compra. A última vez que o papel deu compra através do nosso método foi aqui. Esperar voltar até as médias móveis. Quem tem, está comprado num ótimo papel, é administrar para que possa dar mais lucro ainda. Realização parcial de lucro é sempre bem-vindo, né? Então sair de uma parte da posição. Ah, Osnei, comprei aqui. Teve uma pessoa que mandou um e-mail que pagou R$52. Por aqui, assim, né? Osnei, paguei 52. Pô, a pessoa já está ganhando 52 para 65, está ganhando R$13. O que eu faço? Realização parcial de lucro, né? Realização parcial de lucro e o resto da posição e administrando, puxando o lucro para puxando o stop para baixo das médias, né? Vendo o papel subir, enquanto estiver fazendo tubos e fundos ascendentes, vá-se embora. Olha quanto tempo que o papel não passa para baixo da média móvel, né? Olha lá. A Osnei aqui passou, mas pouquinho, pouca coisa. Então vai administrando o stop um pouquinho para baixo da média de 34 ali, vai deixando ele subir e vamos ver até onde vai, né? Entrar aqui não dá, não é possível. Osnei, mas será que não pode subir mais? Pode. Mas vai subir? Não sei. Mas eu não posso comprar aqui porque a qualquer momento a gente vai ter um topo. Eu não sei se é amanhã, se é semana que vem, se é depois do Natal, se é ano que vem, mas uma hora esse trem vai voltar na média móvel, né? Então vai que é amanhã que começa a voltar a ter as médias, por isso que eu não posso comprar. Vamos lá. Pomo 4. Gente, Pomo 4 nós estávamos de olho então, enquanto o papel... Até aqui assim nós estávamos de olho. Por quê? Topos e fundos ascendentes voltando a ter as médias, né? Depois o que ele fez? Depois disso aqui não parou de cair, passou um pouquinho para baixo das médias, né? Olha lá, fez até um fundinho abaixo do fundo anterior, um pouquinho abaixo do fundo anterior, né? No mesmo lugar que seja, aqueles que consideram sombra, né? Acredita que fez o fundo no mesmo lugar, mas enfim, a tendência de alta ela é composta de topos e fundos ascendentes. A Pomo 4 desconfigurou um pouquinho ali, né? Então, apesar de ter feito ontem um candlezinho bem legalzinho, um martelinho, mas eu não acho interessante por ter feito aqui fundos no mesmo lugar. A força vendedora já mostrou estar tão forte como a força compradora. Né? Olha o tamanho do movimento da força compradora e olha o tamanho do movimento da força vendedora. Movimentos iguais. Então eu não quero entrar em papéis que tem força compradora igual força vendedora. Ah, Osnei, mas não está acima das médias? Até tá. Tá ali na região das médias. Mas vejam que os últimos movimentos de alta e de baixa foram iguais, foram do mesmo tamanho. Então já não é mais tão interessante. LLXL3. LLXL3 a gente viu ontem no auditório, se não me engano. Ela tem o padrãozinho lá conhecido como mastro e bandeira, ou até mesmo mastro e flâmula, que não muda muita coisa, né? Seria assim: o mastro e na ponta uma flâmula, que daí no caso seria um triângulo, ou uma bandeira se fosse um retângulo, ok? Vamos ver ela se comportando acima dos 364. Acima dos 364 eu acharia interessante. Enquanto ela estiver abaixo dos 364, eu só olho, só observo.
E acima dos 364 ainda tem que achar um bom ponto de stop. Tem que achar um bom local para colocar um stop. Né? Porque hoje, olhando isso aqui, se amanhã começar a subir, o stop ideal seria aqui. Aí você vai comprar aqui, vai colocar o stop aqui. Olha o tamanho do seu stop. E para um objetivo, sei lá, um novo mastro. Né? Você vai ter aqui um novo mastro. Não vai dar relações com o ganho, infelizmente. Né? Um novo mastro aqui vai dar, chutando aqui, vai dar mais ou menos aqui. Né? Aí você vai pegar um stop desse tamanho para um objetivo desse tamanho aqui. Infelizmente não obedece a relações com o ganho. Então a gente vai ter que achar um stop, talvez para um gráfico de 60 minutos. Né? Quem sabe botar, se bem que é o mesmo lugar, não tem jeito. É o mesmo lugar. Ou aqui, talvez, mas deu pouca coisa. É pouca coisa. Né? Aquele stop lá embaixo seria aqui. Estão vendo o gráfico de 60 minutos? A gente está vendo o gráfico diário. Lembra que eu mostrei o mastro e a flâmula? Está aqui, ó. O mastro e a flâmula está aqui. Ó. Só que aqui a gente está no gráfico de 60. Então, a entrada seria acima dos 364 e o stop. Se fosse colocar aqui embaixo, é aquele stopão grande. Se for colocar aqui, você diminui um pouco o stop, mas também não é tanta coisa, acaba diminuindo. Vamos ver se vai formar fundo aqui. Se de repente forma fundo aqui e faz isso, aí a gente pode talvez até colocar um stop aqui, aí acho que até dá. Ok? Se ele começar a subir e a partir desse movimento romper os 364, formar um fundinho aqui, aí a gente coloca o stop ali na região dos 3,44, aí melhora bem, né? Porque olha o tamanho do stop daí, diminui bem para um objetivo bem grandão, né? Um novo mastro, ok? Aí, só que correndo mais risco de tomar violinada. Nosso stop estaria, de repente, aqui, ó, né? Se começasse a subir e tal. Aí nosso stop estaria aqui e um novo mastro como objetivo, ok? Beleza, vamos acompanhar ele LXL3. Acima de 364, a gente tem que arranjar um local para colocar stop. Não posso falar hoje porque você não tem o novo fundo, você não tem a formação de um fundo ali, né? De repente, sim, como eu disse para vocês, pode ser que comece a subir a partir daqui. Daí a gente tem um lugarzinho para colocar stop. Mas eu não sei, amanhã pode começar a cair mais, depois subir, né? A gente não sabe o que vai acontecer. Então, por isso que fica difícil a gente até usar a calculadora risco-ganho, até a gente discutir se vai entrar ou não. Beleza? A gente não sabe o valor do stop. Bom, ITSA 4, eu acho que vai estar muito parecido com o Itaú. São papéis que andam bem parecidos. Né? Vejam lá, ITSA 4, bem parecido com o Itaú também. Rompendo essa resistência aqui, que já faz alguns dias, alguns pregões que já está ali brigando, né? Tentando romper. A gente tem o papel ganhando força, sim. Veja que não consegue voltar até a média móvel. A qualquer momento pode fazer isso, sim. Agora, se romper esse topo, o papel pode ganhar força. Ok? Nossa amiga, pediram aqui agora, RDCD3. RDCD3. Não gosto de compra aqui, tá ok? Para mim não tem mais uma tendência de alta. Por quê? Porque você tem fundos no mesmo lugar, você tem topos no mesmo lugar. Para mim isso aqui é consolidação. Os Neymar está numa região de suporte. Sim, está numa região de suporte. Agora, dizer que o papel está em tendência de alta, eu não vejo mais uma tendência de alta. Ok? Vejo aqui uma lateralização, um movimento lateral. Tendência de alta estava sim. Porém, até aqui. Vinha fazendo topos e fundos ascendentes. Vejam que agora você tem um movimento lateral. Ok? Já tinha falado desse papel antes, não é a primeira vez que a gente fala dele. Veja o movimento lateral ali. Dá para comprar aqui? Até dá, não é besteira, não é loucura. Não está louco a pessoa que comprar aqui. O cara fez loucura, fez besteira. Não, está comprando numa região de suporte. Agora, ao meu ver, o papel não está em tendência de alta, está lateralizando numa região de suporte. Pode sim buscar a resistência, a linha superior dessa lateralização aí, mas em tendência de alta não vejo não. Cielo, também vejo o Cielo na mesma situação, estava sim em tendência de alta,
ok? Acima das médias móveis, fazendo topos e fundos ascendentes. Porém, vejam que aqui, né, já vejo uma lateralização, topos praticamente no mesmo lugar. Esses últimos candles também, coisa feia, né? Fica ali, não sai do lugar e tal. Então, assim, já não acho tão interessante. Tem um viés de alta, sim. Não podemos negar que o papel tem um viés de alta. Vem fazendo topos e fundos ascendentes. Está acima das médias. Está sentindo suporte nas médias móveis, sim. Mas o que eu posso fazer aqui? De repente, se romper aqui, fazer uma compra. Mas onde é que vai ficar meu stop? Aqui embaixo. Sabendo que eu tenho resistência aqui em cima. Ó, tá vendo como é difícil? Ah, Zé, mas se comprar agora, vai comprar agora. Por qual motivo? O papel tem que mostrar força, o papel tem que dar sinal. Né? E daria sim sinal se caso rompesse essa resistênciazinha que tem criado aqui. Né? Que seria ali na região dos 47,50, né? 47,40, são essas máximas aqui. Então teria que romper os 47,50 ali para impulsionar. Mas daí fica muito perto da resistência, fica longe do suporte, se afasta do suporte. Compraria aqui, né? Deixar stop aqui, não dá, não vale a pena. Ok? Pessoal, agradeço a todos vocês pela presença, pela participação, né? Então, visitem nosso site. Gente, esse curso aqui está bem legal, ok? A gente está focando ainda porque agora vocês podem assistir gravado. Foi ministrado ao vivo, foi bem legal. E está à venda ainda por R$ 29,90. Daqui uns dias não estará mais aqui nesse formato. Estará apenas sendo vendido em DVD e vai custar R$ 79,90. Então aproveitem, assistam. Você pode assistir uma, duas, três vezes. Essa aula provavelmente vai ficar no ar mais uma, 2 semanas, então dá tempo, ok? E agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço, fiquem com Deus e até amanhã, né? Até o encontro de amanhã. Um grande abraço.